Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesta nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar a fundo em uma das questões mais críticas e, vamos ser honestos, mais desafiadoras para qualquer um que está envolvido com o ministério da palavra. Não importa se você é pastor, pregador, seminarista, estudante, a pergunta que vai nos guiar é a seguinte: como é que a gente pode criar um método que seja ao mesmo tempo consistente e bíblico para avaliar a nossa própria pregação? E o alvo aqui não é buscar aplauso, viu? É desenvolver um critério que, acima de tudo, honre a Deus e sirva de verdade à sua igreja. É uma investigação que nos leva direto para o coração do nosso chamado. Para a gente começar essa reflexão, eu queria usar uma imagem, uma analogia lá do mundo dos esportes, que ilustra muito bem a seriedade do que a gente está falando. Pensa comigo no patinador holandês Sven Kramer, lá nas Olimpíadas de 2010. Ele estava a pouquíssimas voltas de ganhar a medalha de ouro, liderando a prova com uma folga absurda. Só que no momento crucial, o técnico dele fez um sinal errado, mandou ele trocar de pista na hora errada. Kramer obedeceu e, por causa disso, foi desclassificado. Uma vitória que já era certa, virou pó. É uma tragédia, né? Perder uma recompensa tão grande por um erro que podia ser evitado. Agora traz isso para o ministério. Um erro de percurso no nosso trabalho não custa uma medalha. O que está em jogo é uma recompensa celestial. E a perda, nesse caso, tem consequências eternas. Olha só que frase forte do Charles Spurgeon, o famoso príncipe dos pregadores. Essa frase nos lembra de um princípio que a gente não pode esquecer nunca. A autoavaliação, essa busca constante por melhorar, não é um sinal de fraqueza, de insegurança. Pelo contrário, é a marca da sabedoria, é um pré-requisito para um ministério que quer continuar crescendo e dando frutos de verdade. Achar que já cheguei lá, que eu já sou bom o suficiente, Ok, então se avaliar é tão importante, como é que a gente faz isso? Porque, vamos combinar, muitos métodos que a gente usa, às vezes até sem pensar, são uma cilada. Não dá pra gente se guiar pela popularidade, né? A história tá cheia de falsos mestres que lotavam auditórios. As emoções também são um guia perigoso. Um culto com gente chorando no final pode ter 1000 motivos que não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo. E os números? Crescimento da igreja? O próprio apóstolo Paulo mostra pra gente que a fidelidade ao evangelho muitas vezes gera oposição e não crescimento numérico imediato. A gente precisa de um padrão que seja bíblico, objetivo, um padrão que venha do próprio dono da obra. E, felizmente, a gente não precisa inventar a roda. Essa resposta, esse padrão divino, a gente encontra de um jeito muito claro aqui em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 5 ao 15. Paulo estava lidando com uma igreja cheia de divisão, uma igreja carnal que ficava se gabando dos seus pregadores preferidos. E é nesse contexto que ele nos dá um método, quase um framework divino para a nossa autoavaliação. Ele nos ensina a parar de nos comparar uns com os outros e, em vez disso, avaliar nosso próprio trabalho como um servo que sabe que um dia o seu Senhor vai inspecionar tudo. É desse trecho que a gente vai tirar o nosso guia para a aula de hoje. Então, o nosso roteiro de avaliação para hoje vai se basear em 5 perguntas-chave que o apóstolo Paulo levanta nesse texto. Cada uma funciona como um teste, um filtro, para a gente examinar a fundo os nossos sermões. A gente vai ver, primeiro, se pregamos como servos. Segundo, se pregamos com o objetivo de edificar. Terceiro, se Cristo foi o nosso fundamento. Quarto, se os materiais que a gente usou na construção eram preciosos. E por último, qual era a nossa motivação final? Vamos começar? Então vamos lá. Nossa primeira pergunta é a mais fundamental de todas. Ela é o alicerce, a atitude, a postura correta para qualquer ministério. Sem acertar aqui, todo o resto da construção já começa torta, comprometida. A primeira pergunta é: eu preguei como um servo? E esse, meus amigos, é o teste da humildade radical. O teólogo Charles Hodge resumiu isso de um jeito brilhante. No texto grego original, Paulo chama os ministros de diakonoi. E essa palavra não é o equivalente a um CEO, a um líder de empresa. Diakonoi era o servo doméstico, aquele que servia as mesas, que trabalhava debaixo da autoridade direta do seu senhor, o Curios. Isso é fundamental. A gente não é autônomo, a mensagem não é nossa, nós somos instrumentos. Como Paulo diz logo em seguida, usando outra metáfora, um planta, o outro rega, mas no fim das contas é Deus quem dá o crescimento. O poder não está na gente. E esse teste da humildade se divide em 2 partes. A primeira é a fidelidade à palavra, que a gente pode chamar de exegese humilde. Pensa bem, se somos servos, somos mensageiros. E um mensageiro que mexe na mensagem do seu senhor é um servo infiel, inútil. Por isso, as perguntas aqui são diretas e às vezes doem. Eu me aproximei da Bíblia para ser ensinado e corrigido por Deus, ou eu já cheguei com as minhas ideias prontas só caçando um versículo para me apoiar? Eu lutei com o texto, gastei tempo, energia, ou fui superficial? Eu tive a humildade de consultar a sabedoria de outros, usando bons comentários, para checar se a minha interpretação fazia sentido.
A mensagem que eu preguei brotou do texto ou eu usei o texto só como um trampolim para falar o que eu queria? A segunda parte do teste de humildade avalia a nossa dependência do poder de Deus. Um servo não tem poder próprio. Ele age com a autoridade e o poder do seu Senhor. Sem o Espírito Santo, a nossa pregação, por mais perfeita e bem elaborada que seja, é como uma serra elétrica desligada. Pode até parecer uma ferramenta bonita, impressionante, mas não serve para cortar absolutamente nada. O Dr. Lloyd Jones sempre perguntava se nós, pregadores, buscávamos a unção do Espírito antes de subir no púlpito. Essa deveria ser a nossa maior busca. Então a gente se pergunta, a preparação do sermão foi só um exercício intelectual ou foi um ato de adoração e súplica? Meu estudo foi mergulhado em oração? E no final, quando as coisas deram certo, a glória ficou comigo ou eu devolvi tudo para Deus? Então, para a gente fechar essa primeira parte, o resumo é o seguinte: a primeira e mais importante avaliação é um golpe direto no nosso ego. Ela nos força a encarar de frente a nossa tendência de achar que a gente se basta, o nosso orgulho. Um sermão fiel começa com um pregador de joelhos reconhecendo que ele é só um servo, entregando a mensagem de outro, com o poder que vem de outro. Essa é a base. Sem isso, nada mais se sustenta. Certo, já estabelecemos a nossa identidade. Somos servos. Agora a gente avança para a segunda pergunta, que tem a ver com o nosso propósito. Se a gente é servo, qual é a nossa tarefa? E aqui Paulo muda de figura. Ele diz que a gente não é só agricultor, mas também construtor. E isso nos leva direto para a segunda pergunta da nossa avaliação. Eu preguei para edificar. Paulo troca a imagem da fazenda pela imagem da construção civil. Ele diz, vós sois edifício de Deus. E ele deixa bem claro que esse edifício não é de concreto e tijolo. O edifício de Deus é a própria igreja, o povo de Deus. Como o apóstolo Pedro também fala, nós, os crentes, somos pedras vivas, sendo construídas como uma casa espiritual. Ou seja, a nossa pregação não é uma obra de arte abstrata para a gente admirar de longe. Ela tem um propósito super concreto e prático: edificar, construir, fortalecer esse templo vivo onde o próprio Deus quer morar. E se o objetivo é construir, a pregação tem que ser útil, tem que servir para as pessoas. E isso nos leva a um teste bem pé no chão, o teste da utilidade. Eu preparei o meu sermão pensando nas pessoas reais da minha igreja, com as lutas, as dúvidas, as dores e as alegrias delas? Ou foi só um exercício para a minha própria satisfação intelectual? Eu me esforcei e trabalhei duro por amor a elas, ou fui preguiçoso na preparação? A mensagem foi clara, uma criança de 12 anos conseguiria entender, uma senhora de 80 conseguiria anotar os pontos? As ilustrações que eu usei ajudaram a iluminar o evangelho, ou foram só historinhas para divertir? E o mais importante, eu chamei os perdidos ao arrependimento. Esse teste da utilidade nos leva a uma sabedoria pastoral incrível que o puritano William Perkins explicou de um jeito genial. Ele dizia que a igreja não é uma massa uniforme de gente, né? É um grupo com pessoas em estágios espirituais totalmente diferentes. Um bom pregador, ele dizia, é como uma mãe de família que prepara um banquete, com algo nutritivo para cada um na mesa. No mesmo culto pode ter o incrédulo, o novo convertido, o crente maduro, a pessoa com o coração quebrado pelo pecado e aquele que se desviou. O sermão fiel precisa ter uma palavra para cada uma dessas pessoas, usando a lei para mostrar o problema e o evangelho para apresentar a solução de acordo com a necessidade de cada um. Então, o que a gente tira dessa segunda parte é um chamado profundo à responsabilidade pastoral. Não adianta só ser um servo humilde, a gente precisa ser um servo útil. Nossa pregação tem que ser um ato de amor, pensado, elaborado não para impressionar, mas para construir gente de verdade, com necessidades de verdade. Nós somos construtores e a nossa tarefa é edificar o templo vivo de Deus. Muito bem, a gente já sabe quem nós somos, servos. E o que a gente faz? Edifica. Agora, nós chegamos na pergunta mais importante de todas. A pergunta sobre a base, o alicerce de toda essa construção. Em cima do que a gente está construindo? E essa é a nossa terceira pergunta. Eu preguei Cristo como fundamento? A frase de Paulo aqui é categórica, não tem brecha, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Qualquer outro fundamento, não importa o quão legal, moderno ou relevante lhe pareça, vai fazer tudo desmoronar. Pregar sobre autoajuda, psicologia barata, técnicas de sucesso, ativismo político, filosofia, tudo isso é construir sobre a areia. O único alicerce que aguenta as tempestades da vida e o fogo do juízo final é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ponto final. E essa citação do William Perkins resume tudo de forma perfeita. Cristo não é só a porta de entrada da vida cristã, um assunto que a gente menciona de vez em quando. Ele é o caminho inteiro. Ele é o tema central,
o meio pelo qual a gente prega e o objetivo final de toda pregação fiel. Todo sermão, não importa se é de Gênesis ou de Apocalipse, tem que, de algum jeito, apontar para ele, ser sobre ele e levar a glória dele. Todo sermão, não importa se é de Gênesis ou de Apocalipse, tem que, de algum jeito, apontar para ele, ser sobre ele e levar a glória dele. Se Jesus falou, eu sou o pão da vida, a pergunta para nós pregadores é: os nossos sermões estão, de fato, alimentando as ovelhas com esse pão? Ou a gente está oferecendo umas migalhas de outras coisas? Esse teste aqui nos ajuda a ver o quão cristocêntrica é a nossa mensagem. A gente mostra como Cristo é o cumprimento de toda a Bíblia. A gente deixa claro que a nossa necessidade desesperada por graça encontra resposta completa em Cristo. A gente apresenta um Cristo que não é só útil, mas que é lindo, glorioso, digno de todo o nosso amor e da nossa adoração. Para resumir, essa terceira sessão é um alerta muito sério contra a tentação, que é bem sutil, de trocar o evangelho por outra mensagem qualquer, por mais nobre que ela pareça ser. A questão do fundamento não é uma questão de estilo, de preferência. É uma questão de vida ou morte espiritual para a igreja. Sem Cristo como único fundamento não existe edifício, só existem ruínas. Ok, o fundamento está no lugar, Jesus Cristo. Mas e a estrutura que a gente sobe em cima desse fundamento? Agora o Paulo nos leva a avaliar a qualidade dos materiais que a gente usa na nossa obra. Ele faz um contraste muito forte que define a substância do nosso ensino. E isso nos leva à quarta pergunta. Eu construí com materiais preciosos? Olha que interessante, o contraste que Paulo faz aqui. Ele não está comparando o ensino certo com heresia. Ele está partindo do princípio que todo mundo ali está construindo sobre Cristo. A diferença está na qualidade do que se ensina em cima desse fundamento. Ouro, prata e pedras preciosas são a sabedoria de Deus, algo sólido, valioso, que dura. Madeira, feno e palha são a sabedoria humana, coisas triviais, filosofias vazias, entretenimento, tradições de homens. Por um tempo, os dois podem até parecer um edifício, mas o fogo do juízo final vai revelar do que cada material é feito de verdade. Mas o que são, na prática, esses materiais preciosos? O teólogo Joel Bick, que inspira muito da nossa aula hoje, identifica esses materiais com o que a tradição da Reforma chamou de pregação experiencial. E essa palavra, experiencial, não tem nada a ver com o sentimentalismo barato. É um tipo de pregação que junta 4 pilares. Primeiro, ela é bíblica, expositiva, e a partir daí ela também é doutrinária, experiencial e prática. Vamos dar uma olhada em cada um desses pilares que formam o ouro, a prata e as pedras preciosas do ensino. Primeiro, o teste doutrinário. Hoje em dia, existe um medo enorme de que doutrina seja algo seco, acadêmico. Mas a verdade é que não existe pregação sem doutrina. A questão nunca é se vamos pregar doutrina, mas qual doutrina vamos pregar. A sã doutrina da Bíblia ou as doutrinas dos homens. Uma pregação com material precioso ensina as grandes verdades da fé de forma clara, sistemática. Ela ajuda as pessoas a entenderem quem é Deus, o que Ele fez e como tudo isso se encaixa na história da salvação. Ela não tem medo de explicar o que é justificação, santificação, glorificação, porque são esses os tijolos da nossa esperança. Segundo, o teste experiencial. Uma pregação de ouro precisa conectar a verdade da doutrina com a vida real, a vida interior do crente. E aqui o Catecismo de Heidelberg nos dá um tripé perfeito que cobre toda a experiência cristã. Nossos sermões falam com honestidade sobre a realidade da nossa miséria no pecado. Eles falam da experiência gloriosa da redenção, da libertação, da confiança em Cristo como nosso único consolo. E eles cultivam a experiência da gratidão, aquela resposta de um coração novo que nos move para uma vida de obediência, mas uma obediência feliz, voluntária. E por último, o teste prático. A sabedoria de Deus é sempre prática. Mas a aplicação é muito mais do que só dar uma listinha de tarefas no final do sermão. O Diretório de Culto de Westminster nos mostra o quanto a aplicação bíblica é rica. Ela deve instruir a nossa mente, refutar o erro, nos exortar a obedecer, mas também confortar quem está sofrendo, dar critérios para a gente se autoavaliar e, acima de tudo, levar nosso coração à exultação, à adoração, ao louvor a Deus. Nossas aplicações são assim, ricas e variadas? Resumindo essa sessão, que talvez tenha sido a mais técnica da nossa conversa, construir com materiais preciosos significa ir muito além do superficial. Significa dizer não para o feno e para a palha da sabedoria do mundo e se dedicar a ser um artesão cuidadoso, que usa o ouro da palavra de Deus para edificar o povo de Deus de um jeito que é bíblico, doutrinário, experiencial e prático. É um chamado para uma pregação que tem substância. E com isso, a gente chega na nossa última pergunta.
Essa pergunta tira os nossos olhos da tarefa aqui na Terra, das técnicas de construção, e eleva nosso olhar para a perspectiva do céu. Ela vai direto no coração da nossa motivação. Para quem, no final das contas, a gente está trabalhando? Para quem a gente está pregando? A pergunta final é: eu preguei pela recompensa final? Cada sermão nosso, mesmo que a congregação esqueça na semana seguinte, será lembrado e julgado por Deus. Paulo diz que no dia do juízo, o trabalho de cada um vai ser revelado, provado pelo fogo. E aqui tem um ponto importante. A salvação do pregador não está em jogo, tá? Ela está segura no fundamento, que é Cristo. O que está em jogo é o galardão, a recompensa pelo serviço. A obra pode aguentar o fogo e ser recompensada, ou pode queimar e resultar em perda de recompensa, embora o construtor em si seja salvo, como que através do fogo. Essa citação de Paulo aos Gálatas bota o dedo bem na ferida da nossa motivação. A tentação de querer agradar as pessoas, de buscar a aprovação da plateia, de medir o sucesso pelo aplauso, essa é uma das maiores e mais perigosas ameaças à pregação fiel. Muitas vezes, a gente tem que escolher um ou outro. A gente tem que decidir qual é a nossa audiência principal. É a opinião das pessoas, que muda com o vento, ou é a audiência de o nosso mestre e juiz, a quem um dia a gente vai prestar contas? Essas perguntas finais são um exame de coração. Elas investigam o porquê por trás de cada palavra que a gente prega. Será que eu aliviei uma verdade difícil por medo do que as pessoas iam pensar? Será que eu coloquei uma piada ou uma história só para ser mais popular, mesmo que não tivesse a ver com o texto? Eu preguei com aquele temor santo de quem sabe que está falando em nome do Senhor dos Exércitos? Ou eu preguei buscando os tapinhas nas costas aqui e agora? Nosso objetivo final, nossa maior ambição, tem que ser ouvir do Mestre lá no último dia. Muito bem, servo bom e fiel. Concluindo essa última parte, a esperança da recompensa do Mestre é o combustível que nos sustenta. É o que nos dá coragem para ser fiel quando ser fiel não é popular, e é o que nos mantém humildes quando a gente recebe elogios. Manter os olhos fixos na recompensa final nos liberta dessa tirania de precisar da aprovação dos outros e nos impulsiona a servir a Deus e ao seu povo com integridade e com alegria. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. A gente percorreu um bom caminho, analisando esse ensino tão rico de Paulo. Vamos agora só recapitular o que a gente aprendeu e pensar em como podemos aplicar esse método de avaliação no nosso dia a dia, construindo para a eternidade. Então aqui está o resumo do nosso guia. Essas 5 perguntas-chave que a gente tirou direto de 1 Coríntios 3 formam um quadro completo e totalmente bíblico para uma autoavaliação contínua e saudável. Elas nos levam da nossa identidade e atitude, servo, passam pelo nosso propósito, edificar, pelo conteúdo, Cristo como fundamento e materiais preciosos, até chegar na nossa motivação final, a recompensa do Mestre. E se você quiser ir mais fundo, a obra de autores como Joel Bick, o próprio Spurgeon, Martin Lloyd-Jones e os puritanos como William Perkins é um verdadeiro tesouro de sabedoria sobre esses assuntos. Estudar a fundo milética, teologia pastoral e, especialmente, a tradição da pregação reformada vai ser um caminho para um ministério ainda mais rico, profundo e fiel. Eu deixo vocês com essa pergunta final. E não é para causar medo nem desespero, mas para inspirar uma reflexão séria, humilde e uma busca renovada pela fidelidade no nosso chamado que é tão alto. A eternidade vai mostrar que cada minuto que a gente gastou na preparação, na oração, na pregação e na avaliação honesta dos nossos sermões foi um tempo muito bem investido. Que o nosso trabalho possa aguentar o teste do fogo, que ele permaneça e que a gente receba a recompensa completa do nosso gracioso Mestre. Muito obrigada.